Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rave, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal, galera. E hoje eu vou estar mostrando algumas cartas que eu comprei. Que eu troquei, né, essa semana. Daí, tipo, eu separei por três partes, né, galera? Três partezinhas. Na verdade é quatro, mas essa quarta parte faz parte de um. Que assim, aqui nós temos três decks. Arquétipos, na verdade, né? Tem o... Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar aqui por esse. Esse aqui é o que acho que tá mais completo. Vou mostrar os Rezi Flame, galera. Esse aqui é um deck de Rezi Flame. Não tá pronto, ainda tem mais coisas que eu vou colocar nele. Mas eu ao longo do vídeo vou falando pra vocês o que eu vou colocar nele ainda. Isso aqui eu coloquei de fora, né? Mas esses três aqui vieram no set. Veio duas Megera da Chama Infernal e uma Basiltrice nos Exceed, normalmente se usa no deck. Seguindo pro main deck, eu tô usando três Dama de Neo Flamivel. Deixa eu mostrar aqui a outra cópia. Por causa que ela é legalzinha, né? Eu tô usando ela por enquanto, né? Mas pretendo tirar ela no futuro. No futuro eu vou trazer mais ou menos o deck dela, né? O deck dela não, o deck completinho, já com todas as cartas. Um hipogrifo da Chama Nebulosa. É uma carta legal. Não é a principal do deck, mas muito boa. Três Esfinge vieram. Grifo da Chama Nebulosa. Veio três. Ela é mais ou menos o starter, né, do combo. Normalmente você faz. Que ela se invoca por especial sozinho. E se eu controlar monstros de fogo, né? Ou tiver no cemitério. Três Periton. Normalmente se faz Tribute Summon, né? Em cima do grifo. Daí você dá o efeito dela, né? Que se descarta uma carta e tributa ela, né? Pra você invocar dois do deck. Basicamente, o deck consiste em vários monstros de nível 6 para fazer a Basiltrice, né? Os Rezi Flame. Daí eles têm os efeitos de não ser alvo de efeitos de carta e também tem os efeitos de invocação, né? Eles geralmente têm os efeitos deles são focados em invocar pelo menos dois monstros de nível 6, né? Pra fazer a Basiltrice. Três Cerberus. Ele também, você pode dar normal dele sem fazer invocação tributo, o que é bom. Eu tenho aqui três Hidras. Ela é o que normalmente você vai invocar e vai descartar. Você lembra lá do combo do Periton? Quando você faz o Periton, você vai tributar ele. Se na sua mão tiver um Hydra, você descarta a Hydra para fazer o efeito dele. Daí você invoca ele e a Sphinx, porque o efeito da Sphinx é você milar uma carta do seu deck e você declara, antes disso, você declara um tipo, né? Spell, Trap ou Monstro.
Daí, se for a carta o tipo de carta que você selecionou, você pode invocar um monstro do seu cemitério, né? Daí você vai invocar 2 Hydra e vai fazer já a Basiltrice. Lembrando que a Basiltrice, ela deixa você invocar ela com quantas? Até 5 matérias. Ou seja, se tiver 5 monstros de nível 6, você vai fazer ela com 5 matérias se você quiser. Mas daí é aí que entra. A Hydra, quando ela é usada como matéria, ela dá um efeito para Basiltrice. Você vai poder equipar matéria, você vai poder... deixa eu ler aqui para vocês, certinho. Você pode... Você pode pegar um monstro do cemitério e colocar como matéria na Basiltrice. Se tiver a Hydra as 2 Hidras e uma Sphinx, você já vai fazer 5 matérias de uma vez. E a Basiltrice, ela ganha efeitos conforme a quantidade de matérias que ela tem, né? Então, esse que é o ponto bom dela. E como eu falei, todos os Res Flame, eu acho que não tem nenhum que não tem esse efeito. Ele não é afetado por efeitos de carga. Ele não é alvo, quer dizer. Eu coloquei, acho que 2 Senhores Laval. 2 Senhores Laval. Da Lança Laval, né? Por causa que ele é um nível 6. Você pode invocar ele sem oferecer tributo. Felizmente, durante a fase final, ele vai pro cemitério, mas você normalmente usa ele para fazer a Basiltrice, então não vai rolar isso daí. E também tem o bom efeito de ele pegar e adicionar pra mão um monstro banido, né? De fogo. Não sei se você percebeu ao decorrer do vídeo, né? Mas a maioria dos monstros Laval, eles têm 200 de defesa, ou alguns Resiflame tem, né? Você vai usar o Reacender para usar as 200 de defesa dele para ajudar, né? Porque o Reacender ele faz o seguinte: ele vai invocar quantos monstros eu quiser de fogo no meu cemitério que tenham 200 de defesa. Ou seja, eu poderia invocar, se tiver 2 Senhor dela se lavar, eu invoco os 2 de uma vez, ou 3, e assim vai. Eu já ressaltei ela porque eu acho que agora só tem uma ou 2 cartas diferentes, com nomes diferentes agora no deck que não... que usa ela, né? Daí eu já queria antecipar, né, pra vocês. Eu colocaria uma terceira, tá? Falando nisso. Eu colocaria uma terceira cópia dela, que ela é muito boa. Agora, tipo, a maioria dessas cartas que eu vou começar a colocar, até esse senhor da Lança Laval, eu vou trocar, né? Eu vou colocar outros monstros, talvez cartas de Fire King, né? Tá, eu tenho 2 Flammable Fire Dog, ele é 200 de defesa, vale ressaltar, ele é nível 4, ou seja, dá pra fazer a megera. E ele não tem um efeito, tipo, ele tem um efeito bom, mas podia ser melhor, né? Porque ele tem 1900 de ataque, mas se ele destruir um monstro do oponente, ele pode, por batalha e enviar ele pro cemitério, ele pode invocar por invocação especial um monstro de fogo de 200 de defesa ou menos no meu deck. Isso é bom, mas por ser um monstro de 1900 de ataque, eu não sei se é tão relevante a carta, né? Não tão boa assim quanto outras. Eu tenho aqui também 2 Goka. Ele é nível 6, ele entra por special se eu controlar um monstro de fogo. O problema é que ele vai destruir um monstro de fogo meu pra ele entrar, né? Mas isso é sem problema, né? Porque eu ainda posso usar o reacender pra trazer esse monstro de volta, ou eu posso combar os efeitos dele com alguma coisa na minha mão, né? 2 espíritos das chamas. Ele é legalzinho porque eu posso invocar ele por invocação especial, banindo um monstro de fogo do meu cemitério. Ele ganha 300 de ataque durante a fase de batalha apenas, mas isso não é relevante. O relevante é que ele é nível 4, eu posso fazer já megera.
A megera, tipo, ela é mais um negócio pra segurar, né? Por causa que ela nem não é tão boa assim. Ela só tem o efeito de desassociar uma matéria e ela vai ganhar 500 de ataque. Calma, deixa eu até confirmar pra vocês. Ela ganha 500. Ela ganha 500 até a fase final do meu oponente. E se ela for destruída até a fase... enquanto ela tiver com 2.500, mais de 2.500 de ataque e ela for destruída, ela pode banir 3 cartas do cemitério. Pode ser do meu ou do oponente. Coloquei um queima-sol escaldante cataclismo. Ele... Só coloquei ele pra segurar o jogo, né? Porque ele entra quando um monstro de fogo não é destruído. Ou seja, ele pode... se um monstro meu que era bom foi destruído, eu precisava dele, eu posso entrar com ele. E depois ainda combar, né? Porque eu posso causar dano igual a metade do ataque de um desses monstros de fogo que foi destruído ainda. E é isso. Daí eu uso... Não necessariamente, tipo, essa carta... falando nisso, tá. Todas as cartas que eu falei antes do reacender são todas cartas que eu trocaria, né? Que eu colocaria outras coisas. Que eu ainda vou colocar, na verdade, né? O guarda... E essa daqui também não é diferente. Guardas reais da Tempestade do Fogo. O efeito dela é simples e legal, né? Mas só se o jogo se prolongar muito, né? Ficar muito extenso. Mas o efeito dela é o seguinte: quando esse card é invocado por invocação normal, eu escolho 4 monstros do tipo Pyro no meu cemitério. Embaralho os 4 no deck e depois eu compro 2 cartas. É bom e ao mesmo tempo meio ruim, né? Por causa que é difícil eu acabar tendo 4 monstros de fogo no meu cemitério, por causa que normalmente eu vou estar fazendo a Basil Triste, que vai puxar, né, esses monstros de fogo do cemitério. Daí eu tenho o Cavaleiro Arrasta-Fogo, que o efeito dele é simples: quando um monstro de fogo é destruído, enviado para o cemitério, ou quando ele é destruído, enviado para o cemitério, eu posso mandar um monstro de fogo do meu deck para o cemitério. É uma carta interessante porque eu posso ficar mandando recursos, monstros de nível de defesa 200, né? E vocês podem ver que a maioria dos monstros, eles tendem a querer que os seus monstros vão pro cemitério, né? Por quê? Por causa do reacender, né? Porque você vai usar o reacender, vai trazer todo mundo de volta, né? Daí agora indo pra parte das Spell e Trap, esse deck é um deck de fazer Exceed e muitas vezes por causa da Sphinx você tenta reduzir um pouco a quantidade de Spell e Trap, né? Então daí por isso que eu tenho 2 Rezipiler. Se eu tivesse eu colocaria um terceiro, mas como eu não tenho ainda, eu deixei 2. Eu tenho só 2, então tô usando os 2. Eu posso fazer invocação normal de um monstro Flame com um tributo a menos. Ou seja, eu posso invocar qualquer monstro Flame por norma. Isso é maravilhoso. Daí, uma vez por turno, eu posso selecionar um monstro XYZ, né? XYZ, que eu controlo, e associar uma matéria. Flame, monstro da minha mão ou do meu lado do meu campo. Ou seja, eu tô com a Basiltrice lá, eu usei uma matéria para ativar seu efeito, que o efeito é o seguinte: você pode desassociar uma matéria e banir um monstro do oponente. Eu usei isso. Eu tenho um outro monstro na minha mão. Raze Pilar vai equipar de novo, eu não perdi nenhuma matéria praticamente. É muito boa essa carta. 3 Círculos dos Reis de Fogo, ela é boa porque eu posso ficar... Vamos supor que eu milei um monstro, né? Eu milei o Periton, né? Que é o que vai invocar 2. Eu tenho um monstro no campo. Eu posso dar Círculo dos Reis de Fogo, juntar, trocar os dois, fazer o efeito, trazer os outros e pronto, né? Daí isso é bom. E daí, por último, eu tenho a Contra-Explosão. A contra-explosão ela faz o seguinte: se um mais monstros de fogo com a face pra cima que eu controlo forem destruídos e enviados pro cemitério, eu causo 500 de dano ao oponente. Eu coloquei isso daí só mais pra completar o deck, né? Mas eu tentaria colocar cartas de Fire King ou cartas de mais um Rezipiler, um Reacender, o Observatório
Esqueci o nome agora, não vou me lembrar, mas eu talvez eu deixe nos comentários se eu lembrar o nome, mas é uma carta que é muito boa, que é o Observatório de alguma coisa, que eu não lembro. Mas você pode ativar ela, daí você descarta o monstro de nível 6, se não me engano, e você pode comprar 2 cartas. O que é bom porque você vai ter monstros no seu cemitério, né? Podendo ativar as coisas. Daí tá, agora indo pro essa deck. Eu acho que eu já falei bastante do Basiltrice, mas os efeitos dele são o seguinte: quando ele tem certas quantidades de matéria, ele ganha certos efeitos, né? Quando ele tem 3 ou mais matérias, ele ganha 200 de ataque para cada matéria que ele tem da ele. 4 ou mais matérias, ele não é afetado por efeitos de carta, que nem os outros monstros Red Flame. Quando tiver 5 matérias, ele não é destruído por efeitos de carta. Então, basicamente, ela segura um bom tempo o jogo. E a Megera foi aquilo que eu falei, né? Ela bane, se ela tiver 2.500 ou mais for destruída. A Rita, quando você invoca ela, você pode escolher um monstro de fogo no cemitério do oponente e roubar ele pra você, né? É legal, interessante, né? Colocar ela. Às vezes roubar uma Ashe, talvez. E é isso, daí tipo, esse aqui foi o que veio da parte de Resi Flame. Veio mais umas cartas, né? Mas essas cartas que vieram, elas não são tão relevantes assim, né? Elas não são tão boas. A única coisa que eu poderia ressaltar aqui é os Fire King Barong e o Fênix Sagrado de Nephthys. Mas, como eu falei, quando eu tiver a pegar as cartas para completar o deck, eu vou falar mais sobre isso, né? E essas cartas aqui também foi o que eu adicionei. Eu adicionei um Inferno e uma Reviver Monstro. Se eu pudesse, eu adicionaria mais 2 Infernos no deck, que é muito bom. E Reviver Monstro é simplesmente porque ela revive um monstro. Então, é basicamente isso. Tá, esses outros dois eu vou deixar para um próximo vídeo, porque eu acho que já ficou bem grande esse vídeo, né, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí cartas que vocês acham que seriam bom para colocar no deck. Se vocês querem que eu traga duelos no canal. Então é isso. Fechou? Falou.